Olá, turma, como é que estão? Pessoal, esse vídeo é para fim da gente organizar a nossa sessão de julgamento virtual, vamos dizer assim. A minha ideia é esta quinta-feira a gente utilizar esse tempo de aula para vocês organizarem a sessão de julgamento, certo? Então eu vou passar esse vídeo com algumas dicas. Vocês devem se reunir, então, os grupos respectivos para discutir a matéria e preparar os debates para o dia 25. Tá? Eu parti de uma história semelhante àquela que foi da nossa prova, mudando a parte ré ali, que é ao invés de ser o jornal que publicou, o Estado, e mudando um pouquinho a história também, do que aconteceu e tal, e para ver se vocês acham, para fazer uma sessão de julgamento, não tem a achar, né? Vocês têm que defender o cliente de vocês, seja como procurador do Estado ou advogado do Rodrigo. Tá? Então a história basicamente então, é uma ação promovida no Juizado da Fazenda Pública contra o Estado do Rio Grande do Sul, porque no dia 27 de fevereiro, por volta das 10 horas da noite, os policiais realizavam então uma operação de rotina e encontraram um produto que entenderam que seria droga e acabaram dando voz de prisão em flagrante para o Rodrigo, né, como suspeito de ele estar praticando o delito de tráfico de entorpecentes, que é transportar, né, o que eles entendiam como sendo cocaína. Bom, o que aconteceu da história então é que no curso ali da abordagem policial, um jornalista pediu que o policial, ou foi disponibilizado pelo policial a um jornalista, uma fotografia no momento da revista, da abordagem e tal, e depois se constatou que se tratava de um herbicida e não de cocaína. Mas esse caso é real, viu, galera? O cara ficou 21 dias preso no presídio porque o pessoal confundiu. Eles fizeram uma primeira análise desse herbicida e deu como cocaína. Só que na realidade depois foi constatado, né, através de um laboratório que não, que era um simples herbicida, e o cara foi solto, mas ele ficou 21 dias preso. Nesse nosso caso aqui, ele ficou 24 horas preso, porque 24 horas é o período destinado para que seja feita a lavratura do flagrante. Então eu já coloquei o prazo do flagrante com o tempo que ele ficou preso, até para não se dizer, foi uma prisão ilegal. Não, havia uma suspeita. E ele ficou por todo esse período preso na delegacia. Preso não, detido. Bom, preso, porque estava preso em flagrante. Bom, o que aconteceu? Esse jornal foi publicado na manhã seguinte, enquanto ele estava preso ainda, e o jornalista fez uma reportagem utilizando a fotografia do Rodrigo e atribuindo a ele como suspeita de tráfico. Isso teve todo um abalo, né, na honra dele, em razão de ser uma cidade pequena, ele ser taxado de traficante. E pediu então a indenização de 30 mil reais. Bom, a discussão gera no seguinte sentido. Bom, o Estado deve responder por esse dano. É claro que houve um dano, né? O camarada é agricultor e foi preso por tráfico de entorpecentes e foi parar na primeira página do jornal. Então é indiscutível que teve um dano. Não precisa fazer prova do dano, porque óbvio qualquer um que seja preso nessa circunstância vai sofrer um dano, obviamente. Então a questão de vocês discutirem é se esse ato praticado pelo policial militar, né, que é um representante do Estado, pode ser considerado um ato ilícito. Foi um abuso de autoridade essa exposição desse camarada que estava sendo abordado. O jornal, ele de alguma forma praticou algum ato ilícito também que justificasse a reparação do dano moral, ou ele fez simplesmente a narrativa do que estava acontecendo? Mas aqui, galera, o que está sendo posto em discussão é a questão se o Estado do Rio Grande do Sul deve responder ou não, pelo fato do policial ter disponibilizado para o jornalista uma foto de uma abordagem policial que no primeiro momento parecia lícito e normal, né? E foi, na verdade, porque
Foi feita uma abordagem, encontraram um produto que acreditavam ser cocaína, foi levado para a delegacia e lá depois o laboratório constatou que era um herbicida, então claro que soltaram o cara imediatamente. Mas a questão que vocês devem discutir então é a questão, o direito de informar e a questão da honra, né? De ser preservada a honra, a intimidade. Uma coisa muito legal de ser abordada também, galera, é que se houve ou não abuso de autoridade. Se pressupõe que a ação, que o ato, que esse ato seja lícito ou não, a partir do que seja abuso de autoridade, essa exposição não. Foi um ato praticado normal, que qualquer um poderia ter submetido, já que a gente submete, né, a fiscalização do Estado, todos nós, né, senão não prendiam nenhum bandido. Lá no artigo 13 da lei, dessa lei nova do abuso de autoridade, deixa eu ver o número dela aqui, galera. Lei 13.869. Então, lá no artigo 13 vai estabelecer o que seria o abuso de autoridade. E diz assim, ó, constranger o preso ou detento mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência a exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. Também submeter a situação vexatória ou constrangimento não autorizado por lei. Bom, a gente tem ali que essa fotografia não foi autorizada pelo camarada que estava sendo preso, né? Então, e o policial, como de praxe, eles costumam tirar foto. A questão dele ter cedido essa foto para o jornalista, isso caracteriza um ilícito? Você deve pensar também que o próprio jornalista eventualmente poderia ter fotografado, e a notícia do que foi colocado no jornal, naquele momento era verdadeira, estava sendo detido um camarada acusado por tráfico de entorpecentes. Mas no momento que o policial toma essa atitude de ceder essa foto para o jornalista, ele estaria praticando um ilícito penal, inclusive, de abuso de autoridade, que justificasse a indenização. A gente sabe que a indenização, via de regra, ela parte de um ato que seja ilícito. Se o ato é lícito, em princípio, o camarada não tem que indenizar. Claro que tem atos lícitos que provocam danos que podem, sim, ser indenizados. Mas o mais comum é que o derive de um ato ilícito e, portanto, justifica a indenização por dano moral, né? Numa conduta normal do Estado através de seus policiais coibindo crimes, determinadas condutas, se vocês verem ali os comentários a respeito da lei de abuso de autoridade, em especial o artigo 13, vocês vão ver que, mesmo que sendo vexatório, é um ato lícito e em razão disso, mesmo tendo um dano moral, estaria justificado pela atribuição que tem o Estado e, em razão disso, não caberia indenização. Então, a discussão que vocês têm que travar nos grupos é a seguinte: existe o artigo de lei 187, dizendo que quem provoca um dano tem que reparar o dano. Tem o artigo 13, que fala o abuso de autoridade, aí vocês têm que definir se foi um abuso de autoridade ou não, nesse caso concreto especificamente. Se o Estado, nessa circunstância, ele tem que indenizar ou não. Tá, galera? Então, o que eu espero de vocês é que nesta quinta-feira vocês organizem os grupos, conversem, se reúnem, façam a argumentação, preparem a argumentação que vocês vão fazer no dia da sustentação oral. O que eu estou com vontade de fazer e que a gente vai fazer se tudo fechar certinho até quarta-feira, os grupos tiver tudo certo, eu espero que sim, né? Que a gente ouça pelo menos uma testemunha de cada grupo, para que vocês possam instruir uma testemunha provando a tese de vocês, que vão dar sustentação à tese de vocês, e assim vocês possam usar também no dia de fazer os debates ou sustentação oral. Tá certo, galera? Então, a missão de vocês até quinta-feira é organizarem os grupos e dizer assim: olha, nós temos uma testemunha e nós vamos ouvir ela nessa quinta-feira, tá?
Então, assim, a minha ideia é vocês se organizarem e, tipo, na quinta-feira, 8 horas da noite, é um horário bom, assim, da gente se reunir através do Meet e fazer essa audiência simulada virtual, ouvindo uma testemunha de cada grupo. Tá certo? Então, esse depoimento vai ser gravado e aí o grupo, se puder ser às 7 horas, melhor ainda, que daí o grupo pode continuar debatendo e organizando a sua argumentação para a sustentação oral. Tá certo? Então a missão de vocês é organizar o grupo, organizar o depoimento que essa testemunha vai dar, que vai servir de base para a tese que vocês vão defender. E depois disso, no dia 25, o que vocês vão fazer é uma sessão virtual. Ou seja, o grupo vai eleger 1, 2 ou 3, ou todos falam, como vocês quiserem. O grupo dos julgadores vai simplesmente ouvir e os dois grupos vão debater. E, terminados os debates, vão ser colhidos votos individuais. Votos individuais de cada julgador, cada um proferindo seu voto e dizendo se o Estado tem que indenizar ou não tem que indenizar. Grupo de julgadores, vocês vão fazer análise desse caso e vão fazer uma análise jurídica, não emocional e com base nas provas. Então vocês vão preparar 2 votos. Um voto dizendo sim, o Estado tem que indenizar. E um outro voto dizendo não, o Estado não tem que indenizar, e vão deixar separadinho ali os argumentos de cada um. No dia do julgamento, vocês vão ouvir atentamente o que cada grupo vai dizer. E aí nesse dia vocês vão bater o martelo, vão dizer, não, realmente esse grupo aqui me convenceu de uma maneira ou de outra. E aí a partir daí proferir o seu julgamento. E agregando também a questão do depoimento que vai ser prestado nessa quinta-feira. Tá ok, galera? Então, se puxem aí, façam um grupo do WhatsApp do grupo, converse, escolham um colega que vai prestar um depoimento. Pode ser alguém que esteve lá no dia da abordagem. Normalmente a gente utiliza testemunhas presenciais, tá, galera? Testemunha de ouvir dizer pouco serve numa instrução do processo. Eu ouvi dizer que não sei o que. Bom, traz a pessoa que falou, então, né? Tem muito mais força de convencimento aquele que viu, que presenciou, que sabe, do que alguém que ouviu dizer, porque no meio do caminho várias coisas podem acontecer que deturpam o depoimento, o entendimento, a interpretação do que realmente aconteceu. Então vocês podem colocar na cena lá as testemunhas que vocês quiserem utilizar e que vai servir de fundamento para a tese de vocês. Aí os grupos, se quiserem conversar comigo no privado ali para trocar ideias e dizer, olha, o que tu acha, qual testemunha, que tipo de depoimento e tal, a gente vai conversando, vai desenhando isso para a gente ter 2 teses boas e fortes de defender. Tá, galera? Então, artigo 5º da Constituição Federal, a respeito da reparação, direito à imagem, à honra, etc. Código Civil 187, artigo 13 da Lei de Abuso de Autoridade, a lei, a Constituição Federal em relação à liberdade de expressão. Claro que o artigo 187 pode ser interpretado a interpretação ao contrário do que seria para deferir, pode ser também para indeferir, né? Se diz que quem praticou um ato para provocar um dano, não, mas esse ato foi lícito, então não tem dano, mas não tem que indenizar. Então tudo vai depender da interpretação que faz dele. Falou? Grande abraço, se puxem aí e vamos conversando até quinta-feira. Quinta-feira a gente se reúne para fazer essa audiência. Tá ok, galera? Grande abraço.